Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o nacionalista. Aquele que não tem repercussão nenhuma, aquele que não incomoda ninguém, aquele que passa desapercebido, não é? Pois bem, estou de volta. E depois de alguns dias aí, cuidando de alguns afazeres particulares, estamos aqui com mais uma série de vídeos para que você se informe do andamento dos bastidores desse magnífico país chamado Brasil. E olha que não digo magnífico no sentido pejorativo. Eu digo que Brasil, sim, é um país magnífico, entretanto, caiu aí nas garras de um processo muito bem elaborado, muito bem desenvolvido, por verdadeiros lesa-pátria, por verdadeiros bandidos que se propuseram a se associar aos estrangeiros para saquear e roubar esse país, para entregá-lo gratuitamente aos interesses escusos de outras nações que vivem a partir da nossa produção, que vivem a partir do nosso suor, que vivem a partir do nosso sangue. E, portanto, isso tem que acabar, isso tem que ter um fim. Pois bem, quando eu digo aqui que sou desconhecido, sou alguém assim bastante irrelevante no cenário, é que acontecem coisas bastante curiosas, vamos assim dizer. Não é novidade para ninguém que eu tenho aí um projeto com o meu amigo Rafael Ferreira, camarada nacionalista, já de muitos anos, e que se trata a respeito aí do nacionalismo para o século XXI. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos e já temos aí uma ideia, vamos dizer assim, muito bem elaborada e que começamos a divulgar paulatinamente, à medida que é bastante sólida, à medida que o modelo se impõe. E, portanto, é preciso haver uma certa cautela com os processos filosóficos, porque para que eles não sejam aí abortados, vamos dizer assim, prematuramente, para não cair em arapucas que são armadas pelo sistema. E, portanto, esse é o nosso cuidado e é dessa forma que nós trabalhamos. E já temos aqui a nossa proposta fundamentada, basicamente fundamentada, e já estamos naquele ponto onde começa a haver a interação entre os pensadores e o povo, para a análise dos senhores, para que os senhores analisem, para que os senhores comentem, para que os senhores opinem a respeito daquilo que estamos construindo. E o curioso é que, quando a gente imagina que estamos sendo aí, passando desapercebidos, ninguém está nos olhando, ninguém presta atenção na gente, aquela coisa toda, é que o meu amigo Rafael Ferreira me manda uma mensagem e onde trazia ali um certo jornalista, que inclusive é filiado ao PT, e que ele fazia ali uma exposição e um questionamento a respeito de se o nacionalismo deveria ser de esquerda, né? Ou se a esquerda deveria participar do nacionalismo. E o curioso nisso tudo é que esse cidadão utilizou na página, né, na imagem de abertura do vídeo dele, uma figura, uma imagem que está exatamente e que foi desenvolvida por nós e que está na página inicial do site www.nacionalismo.org.br, um portal que foi criado exatamente para
a divulgação das ideias e das bases do projeto do nacionalismo para o século XXI. Então ali o senhor Breno Altman, que é conhecido, passou o recibo de que acessou nacionalismo.org.br para fazer ali as suas bisbilhotagens jornalísticas, não é? E fazer ali algumas análises, segundo o ponto de vista dele. Eu nem cheguei a terminar de assistir o vídeo do cidadão, porque já de início ele começa a citar a velha ideia do nacionalismo da década de 30, e, sabe, toda aquela estupidez, né? Toda aquela coisa que foi montada, né? Para que mais tarde o modelo que hoje nós temos aí implantado, né? Fosse beneficiado por essas lorotas e assim fazer com que os países, né, que porventura se inclinem para uma ideia nacionalista, não existe uma somente, que se inclinem para uma ideia nacionalista ou para um segmento nacionalista, não tenham acesso ao desenvolvimento e vivam eternamente como colônias desses seus aí dominadores. E daí, tudo a partir daí, né, são meras narrativas. E, portanto, um monte de bobagens que aí estão. Então o camarada vai no nacionalismo.org.br, recupera uma imagem que lá está, utiliza no vídeo dele, na página de inicial do vídeo dele, e daí ele começa a partir dali a desenvolver uma série de besteiras a respeito de como seria, eu estou dizendo aqui de uma forma imaginária, porque nem não consegui assistir até o final do vídeo desse cidadão aí, né? E com certeza já imagino que exista lá, porque o que está acontecendo hoje no momento, né? Nós temos no Brasil essa esquerda liberal que aí está, uma esquerda fracassada, uma esquerda vergonhosa, que abandonou seus princípios revolucionários e que hoje presta homenagens, não é? E que se coloca aí a serviço desbragadamente do liberalismo, do capitalismo. É uma esquerda neoliberal absolutamente ridícula, a coisa mais estúpida, mais infantil que pode existir. É um bando de crianças, sabe? Aquela ideia que você tinha, né, revolucionária de esquerda, esqueça, isso não existe mais. Tem lá um bando de maconheiros, um bando de vagabundos dentro desse negócio aí, e nada mais do que isso, sabe? Simplesmente pessoas que estão preocupadas em não trabalhar e conseguir ganhar a vida aí na moleza. Esse é o princípio do esquerdismo que nós temos hoje nesse país aqui, tá? Nada mais do que isso. Estão atrás de boquinhas, estão atrás aí de vantagens aí em prefeituras, estados e federação, e com uma conversa fiada que não vai produzir nada em lugar nenhum para ninguém, certo? E vai nos manter aqui eternamente dependentes de capital externo, principalmente esse capital fake que é feito, fabricado lá no Império do Norte. E, portanto, não vai suprir e não fará a independência que merece esse país aqui, e que não aconteceu de forma alguma com Dom Pedro I, como todos imaginam, tá? Continuamos a ser colônia, simplesmente mudou aí o dono da colônia, nada mais do que isso. Pois bem, mas aí o que acontece? Nós temos essa esquerda aí e temos uma direita que foi fabricada aí tempos atrás, né? Uma direita absolutamente caricata, uma caricatura, um bando de imbecis, né? E eu digo isso porque quando eu vejo, por exemplo, alguém do governo, um ministro, né, ser convidado aí para ser inquirido
por essa gente. Eu sinto vergonha alheia de tanta besteira e tanta falta de conteúdo que essa gente possui. Estou falando desses deputados que lá estão e desses senadores que se elegeram na onda de Jair Bolsonaro. São incompetentes, são idiotas, porque com um pouco mais de inteligência, não precisaria muito, seria suficiente para fazer esses ministros do atual governo saírem de lá chorando, saírem de lá simplesmente chorando, porque estão fazendo um monte de besteiras e estão fazendo, além das besteiras, nada, né? Estão fazendo o mais profundo nada que se pode imaginar, que se pode mensurar dentro do universo em que vivemos. E, portanto, deveriam sim ser chamados à responsabilidade para com relação a esse país aqui. Porém, essa direita de tão tacanha e tão frágil que é, não permite. É como se o governo não tivesse oposição. O governo sequer sente a presença dessa gente, de tão estúpida que é, né? Mas daí vocês podem dizer assim, não, mas tudo bem, mas é pelo voto que se passa algum projeto, alguma coisa do tipo. Eu sei disso. O problema é que a imbecilidade dessa gente vai simplesmente desgastando esse capital que foi construído aí, né, por aquilo que se chama de direita. Vai deixando cada vez mais o governo soberano em suas ações, porque à medida que esse governo aí vai passando e esses idiotas vão se desgastando aí com perguntas imbecis, com colocações mal feitas, com todo tipo de besteira que essa gente diz, né? Então, à medida que isso vai provocando o desgaste daquilo que nós conhecemos como oposição, nós vamos vendo aí o governo fazendo uma campanha absolutamente pesada, bastante forte, para simplesmente desmoralizar esse pessoal. E desmoralizando esse pessoal, o povo, que é bastante simples nesse país aqui, não vai encontrar mais alternativas nas quais pode confiar, nas quais pode votar, porque não votarão mais nessas amebas que aí estão, e uma boa parte dessa gente vai acabar migrando para essa situação que aí está. Mesmo que o país esteja aos frangalhos, mesmo que o país esteja destruído, mesmo que o país esteja falido, da forma como estamos aí caminhando. É absolutamente chocante. Eu tenho aqui um acesso a determinadas falências de empresas nesse país aqui, e é chocante o que nós vamos estar vendo aqui nos próximos 5, 6 meses. E não é para simplesmente tocar terror, não. É a realidade. Nós temos muitas empresas aqui absolutamente falidas, já falidas nesse país, e vamos ter um desemprego aí enorme, sabe? E mesmo que o país esteja afundado dessa forma, devido a essa gente imprestável que se encontra aí dentro como deputados e como senadores pela direita, vai fazer com que simplesmente qualquer tipo de oposição seja simplesmente pulverizada, né? Será pulverizada e substituída pelo populismo do governo do PT, que se esmera com todas as forças para distribuir aí benefícios e coisas do tipo para o povo, para que o povo fique controlado, né, por uma migalha que recebe do governo, que não trabalhe e que também não incomode. É isso que nós estamos, é para esse cenário que nós estamos caminhando, lamentavelmente. Essa oposição caricata que aí está, começa a se esboroar, e o sistema, sabendo desmanchar, é que já se prepara para tentar se infiltrar ou para tentar
fazer com que não ocorra nenhum acidente de percurso e essa direita seja substituída por algo real, seja substituída por gente competente, seja substituída por uma situação na qual o governo, os objetivos da esquerda sejam confrontados de maneira adulta, de maneira firme, a partir de conhecimento, a partir de um enfrentamento absolutamente realista e que nós não tivemos até hoje nesse país. Ou seja, uma oposição de verdade, uma oposição que não esteja atrelada ao sistema, uma oposição que venha para mudar os rumos desse país e fazer de uma vez por todas a independência dessa terra. Então, começa a surgir esses rumores aí já, né, com o senhor Breno Altman, por exemplo, indo até o nosso portal, copiando de lá uma ilustração que nós temos em nossa página de abertura e colocando na capa do vídeo dele, no seu canal, que tem lá mais de 200 mil seguidores. Não sei quantos são verdadeiros e quantos são falsos, mas está lá, né? E provavelmente recebe até uma ajudazinha de custo do governo, porque o PT ele se esmera nesse sentido aí, tá? E nós, com o nosso pequeno portal, não temos ajuda de custo de ninguém, tudo é feito de acordo com as nossas expensas, com as nossas possibilidades e, curiosamente, fomos chamar a atenção desse senhor. E digo a vocês uma coisa, como dizia minha falecida mãe, ninguém chuta cachorro morto. Então, Sr. Breno Altman, nós estamos sabendo que o senhor andou no nosso portal, nós estamos sabendo que o senhor leu aquilo que nós lá colocamos e nós concluímos, inclusive, né, por aquilo que o senhor começa a dizer e dá sinais de que foi lá pesquisar, que já te preocupou, né? Te preocupou pelo seguinte, é uma proposta nacionalista e é uma proposta absolutamente diferente daquele velho clichê que existe pendurado por aí e que vocês gostam tanto de utilizar, né, para tentar desqualificar e tentar diminuir qualquer intenção nacionalista, qualquer intenção de independência que possa surgir nesse país, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, né? Quando a gente imagina que ninguém está vendo, quando a gente imagina que ninguém está assistindo, quando a gente imagina que ninguém está nos olhando, né, é que nós estamos sendo observados, estamos sendo seguidos, estamos sendo analisados por essa gente que aí está. E digo a vocês, preocupa. Preocupa quem? Preocupa os humanistas? Preocupa... A quem preocupa o nacionalismo? O nacionalismo preocupa uma quadrilha de desocupados, especuladores, que vivem às custas desse país aqui há muito tempo, né? Sabe? É isso aí que preocupa. Preocupa esse tipo de gente. Preocupa os identitários, né? Porque daí os projetos que vêm impostos aí, vêm aí malhados a partir de Estados Unidos, Europa, são absolutamente abortados aqui, né? Exatamente aqui. Exatamente naquele ponto onde o povo brasileiro não suporta mais ser tratado como lixo. O povo brasileiro não suporta mais ser tratado como escravo. E, portanto, meus caros amigos, existe a porta de saída para esse sistema que aí está. E assim como o Sr. Breno Altman foi lá ciscar no nosso portal, eu convido aos senhores, né, que vão até lá,
né? www.nacionalismo.org.br. Digite isso na barra do seu navegador, porque se você digitar isso no seu Google para tentar chegar até o portal, você colocar lá apenas nacionalismo.org.br, o buscador simplesmente vai dar um erro de busca e vai dizer que essa página ou esse portal não existem. Curioso, né? Muito curioso, vocês não acham isso? Mas se você colocar lá www.nacionalismo.org.br, você vai encontrar as nossas propostas. Desejo aos senhores uma boa leitura, desejo àqueles que acessarem sejam muito bem-vindos, e lá está aquilo que nós pensamos, e lá está a forma como nós pensamos e como nós respondemos à atual conjuntura desta nação. E estarei de volta oportunamente. E se você tiver alguma dúvida, coloque a pergunta aí que você quer que seja respondida nos nossos comentários. Será um prazer atendê-los. Grande abraço a todos, excelente semana e vamos que vamos. Até mais.